Salve, salve, torcida coral! O Santa Cruz está de volta às manchetes, e dessa vez, o clima é de movimentação intensa nos bastidores. Depois de uma semana cheia de dúvidas, cobranças e especulações, finalmente o presidente Bruno Rodrigues apareceu para colocar os pingos nos is e explicar o que realmente está acontecendo dentro do clube mais querido do Recife. E olha, ele veio com muita coisa para falar. Bruno Rodrigues deu as caras numa entrevista para a rádio e trouxe respostas sobre alguns pontos que deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha nos últimos dias. Muita gente queria saber sobre as dívidas que estouraram na mídia, sobre a situação dos diretores de futebol Pedro Henriques e Arley Menezes, e até sobre o futuro da gestão do clube nessa fase de transição para a sociedade anônima do futebol. Pois é, o homem resolveu quebrar o silêncio e explicar o que vem acontecendo por trás das cortinas do Arruda. Para começar, a novela sobre Pedro Henriques e Arley Menezes parece finalmente estar chegando ao fim. Os dois nomes que ganharam destaque ao longo da temporada devem continuar no comando do departamento de futebol coral. Arley, que chegou ainda no começo do ano, foi peça importante em todo o processo, desde o campeonato pernambucano até a campanha da Série D que garantiu o acesso. Ele é aquele tipo de dirigente que trabalha nos bastidores, é o elo entre o elenco e a diretoria, o cara que resolve pendências, faz o meio-campo nas negociações e mantém o vestiário organizado. Mesmo com o contrato encerrado recentemente, a diretoria quer seguir com ele, e a permanência já está praticamente acertada. Pedro Henriques, por outro lado, chegou um pouco depois, mas também se tornou figura essencial. Ele veio com uma missão mais técnica e administrativa, atuando como uma espécie de diretor executivo durante esse processo de transição da associação para a SAF. É um cara experiente, que já passou por situações parecidas no Bahia, e trouxe esse olhar estratégico para entender onde o Santa precisa melhorar internamente. O papel dele foi de observar, organizar e apontar soluções. O próprio Bruno Rodrigues deixou claro que o diagnóstico feito por Pedro foi entregue e que esse relatório vai ajudar muito na reorganização do clube daqui para frente. E o mais interessante é que, segundo o próprio presidente, tanto Pedro quanto Arley têm um bom trânsito político dentro do Santa. São profissionais que conversam com todos os lados, respeitados por diferentes grupos que compõem o ambiente interno do clube. E isso, convenhamos, é raro num clube com tanta história e com uma torcida tão apaixonada. Por isso, não é à toa que tanto os investidores quanto a própria SAF estão de acordo com a permanência dos dois. Mas claro, como tudo no Santa, as coisas nunca vêm sem uma dose de drama. A renovação dos contratos de Pedro e Arley vinha travada. Durante dias, os dois trabalharam sem vínculo formal, o que gerou um clima de incerteza. Pedro chegou até a comentar nas redes sociais que o jurídico do clube estava com outras demandas mais urgentes, mas que ele acreditava que tudo seria resolvido. E parece que esse momento chegou. Segundo Bruno Rodrigues, os ajustes finais entre o clube, a SAF e os próprios profissionais estão sendo feitos, e os contratos devem ser assinados ainda nesta semana. Ou seja, a continuidade dele está praticamente garantida. Esse é um passo importante, porque a estrutura do departamento de futebol do Santa precisa de estabilidade. A gente sabe que nos últimos anos o clube viveu altos e baixos, trocas de comando e muita turbulência, e ter uma base sólida agora é essencial para não repetir os erros do passado. O time técnico vai continuar sendo composto por Arley Menezes, Pedro Henriques, o técnico Marcelo Cabo e o executivo Alan Araújo. O Diego Hidalgo, que também fazia parte, já se desligou, mas o restante da equipe segue firme, e o Saulo também continua envolvido. Com isso, o torcedor pode esperar uma continuidade de trabalho, algo que o próprio Bruno Rodrigues fez questão de destacar na entrevista. Ele reconheceu o desempenho dos dois diretores, elogiou o comprometimento e disse que a ideia é manter o projeto em evolução. Essa transição para a SAF, que ainda está em andamento, exige muito cuidado e, segundo o presidente, a diretoria quer evitar qualquer ruptura brusca. É um processo que precisa de harmonia entre todas as partes, especialmente entre o clube associativo e os investidores que estão entrando nesse novo momento do Santa Cruz. Mas, se por um lado a diretoria tenta colocar ordem na casa, por outro o clube ainda lida com um problema que insiste em voltar, as dívidas. Na última semana, 3 ex-jogadores, João Pedro, Giovani e Thiaguinho,
colocaram o Santa Cruz nas manchetes por conta de cobranças públicas envolvendo valores pendentes. O Vila Nova, o Atlético Tubarão e o Jacuipense, clubes que tinham negócios com o Santa, vieram a público para cobrar o pagamento de parcelas atrasadas relacionadas a esses atletas. A situação causou um certo desconforto, principalmente porque, em alguns casos, a cobrança foi direcionada à SAF, que ainda está em fase de estruturação. O presidente do Vila Nova chegou a afirmar que conversou com alguém ligado à SAF e que teria recebido uma resposta negativa sobre o pagamento, o que gerou ainda mais confusão. Ninguém sabia exatamente quem era esse representante mencionado, e o episódio acabou criando um clima de incerteza nas redes sociais e na imprensa. Logo em seguida, o presidente do Atlético Tubarão também se manifestou, dizendo que o Santa devia uma parcela de R$30 mil referente à negociação do jogador Giovani. No dia seguinte, foi a vez da Jacuipense cobrar publicamente o pagamento de Thiaguinho, alegando que o Santa só havia pago uma das parcelas combinadas na transferência. 3 dias seguidos de cobranças, um desgaste enorme e o torcedor, mais uma vez, ficou sem resposta imediata. Durante todo esse tempo, Bruno Rodrigues manteve silêncio, enquanto o investidor Irã Barbosa tentou amenizar o clima dizendo que preferia trabalhar e resolver as pendências internamente, sem se expor na internet. Mas agora, o presidente finalmente falou. Bruno admitiu que realmente houve um descompasso no fluxo de caixa e explicou que o clube passou por um aumento considerável nas despesas na reta final da temporada, especialmente por conta de prêmios, viagens e outras obrigações. Ele afirmou que a situação de Giovani é a mais simples de resolver, já que se trata de um valor relativamente baixo, e garantiu que o clube vai enviar propostas formais ao Vila Nova e à Jacuipense para negociar os casos de João Pedro e Thiaguinho. A ideia é acertar essas pendências o quanto antes para evitar novas cobranças e não manchar a imagem do clube nesse momento de transição para a SAF. Bruno deixou claro que entende a preocupação da torcida e dos parceiros, mas reforçou que esses imprevistos fazem parte do processo. Segundo ele, tudo será resolvido nos próximos dias e o Santa Cruz seguirá em frente, fortalecendo a nova gestão. Ele também aproveitou para destacar que o clube vem trabalhando em conjunto com os investidores e com o grupo responsável pela SAF para que não haja mais falhas de comunicação como as que aconteceram nessa semana. O importante agora é que o torcedor veja ação. Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer é um Santa Cruz mais estável, organizado e pronto para dar o próximo passo. O clube vive um momento de reconstrução, e cada detalhe, cada renovação e cada dívida resolvida faz parte dessa caminhada. A presença de Bruno Rodrigues, falando abertamente e colocando os assuntos às claras, já é um sinal de que o Santa tenta deixar para trás o velho costume de resolver tudo nos bastidores, sem transparência. Salve, salve, torcida coral! O Santa Cruz está de volta às manchetes, e dessa vez, o clima é de movimentação intensa nos bastidores. Depois de uma semana cheia de dúvidas, cobranças e especulações, finalmente o presidente Bruno Rodrigues apareceu para colocar os pingos nos is e explicar o que realmente está acontecendo dentro do clube mais querido do Recife. E olha, ele veio com muita coisa para falar. Bruno Rodrigues deu as caras numa entrevista para a rádio e trouxe respostas sobre alguns pontos que deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha nos últimos dias. Muita gente queria saber sobre as dívidas que estouraram na mídia, sobre a situação dos diretores de futebol Pedro Henriques e Arley Menezes, e até sobre o futuro da gestão do clube nessa fase de transição para a sociedade anônima do futebol. Pois é, o homem resolveu quebrar o silêncio e explicar o que vem acontecendo por trás das cortinas do Arruda. Para começar, a novela sobre Pedro Henriques e Arley Menezes parece finalmente estar chegando ao fim. Os dois nomes que ganharam destaque ao longo da temporada devem continuar no comando do departamento de futebol coral. Arley, que chegou ainda no começo do ano, foi peça importante em todo o processo, desde o campeonato pernambucano até a campanha da Série D que garantiu o acesso. Ele é aquele tipo de dirigente que trabalha nos bastidores, é o elo entre o elenco e a diretoria, o cara que resolve pendências, faz o meio-campo nas negociações e mantém o vestiário organizado. Mesmo com o contrato encerrado recentemente, a diretoria quer seguir com ele, e a permanência já está praticamente acertada. Pedro Henriques, por outro lado, chegou um pouco depois, mas também se tornou figura essencial.
Ele veio com uma missão mais técnica e administrativa, atuando como uma espécie de diretor executivo durante esse processo de transição da associação para a SAF. É um cara experiente, que já passou por situações parecidas no Bahia, e trouxe esse olhar estratégico para entender onde o Santa precisa melhorar internamente. O papel dele foi de observar, organizar e apontar soluções. O próprio Bruno Rodrigues deixou claro que o diagnóstico feito por Pedro foi entregue e que esse relatório vai ajudar muito na reorganização do clube daqui para frente. Mas, se por um lado a diretoria tenta colocar ordem na casa, por outro o clube ainda lida com um problema que insiste em voltar, as dívidas. Na última semana, 3 ex-jogadores, João Pedro, Giovani e Thiaguinho, colocaram o Santa Cruz nas manchetes por conta de cobranças públicas envolvendo valores pendentes. O Vila Nova, o Atlético Tubarão e o Jacuipense, clubes que tinham negócios com o Santa, vieram a público para cobrar o pagamento de parcelas atrasadas relacionadas a esses atletas. A situação causou um certo desconforto, principalmente porque, em alguns casos, a cobrança foi direcionada à SAF, que ainda está em fase de estruturação. O presidente do Vila Nova chegou a afirmar que conversou com alguém ligado à SAF e que teria recebido uma resposta negativa sobre o pagamento, o que gerou ainda mais confusão. Ninguém sabia exatamente quem era esse representante mencionado, e o episódio acabou criando um clima de incerteza nas redes sociais e na imprensa. Logo em seguida, o presidente do Atlético Tubarão também se manifestou, dizendo que o Santa devia uma parcela de R$30 mil referente à negociação do jogador Giovani. No dia seguinte, foi a vez da Jacuipense cobrar publicamente o pagamento de Thiaguinho, alegando que o Santa só havia pago uma das parcelas combinadas na transferência. 3 dias seguidos de cobranças, um desgaste enorme e o torcedor, mais uma vez, ficou sem resposta imediata. Durante todo esse tempo, Bruno Rodrigues manteve silêncio, enquanto o investidor Irã Barbosa tentou amenizar o clima dizendo que preferia trabalhar e resolver as pendências internamente, sem se expor na internet. Mas agora, o presidente finalmente falou. Bruno admitiu que realmente houve um descompasso no fluxo de caixa e explicou que o clube passou por um aumento considerável nas despesas na reta final da temporada, especialmente por conta de prêmios, viagens e outras obrigações. Ele afirmou que a situação de Giovani é a mais simples de resolver, já que se trata de um valor relativamente baixo, e garantiu que o clube vai enviar propostas formais ao Vila Nova e à Jacuipense para negociar os casos de João Pedro e Thiaguinho. A ideia é acertar essas pendências o quanto antes para evitar novas cobranças e não manchar a imagem do clube nesse momento de transição para a SAF. Bruno deixou claro que entende a preocupação da torcida e dos parceiros, mas reforçou que esses imprevistos fazem parte do processo. Segundo ele, tudo será resolvido nos próximos dias e o Santa Cruz seguirá em frente, fortalecendo a nova gestão. Ele também aproveitou para destacar que o clube vem trabalhando em conjunto com os investidores e com o grupo responsável pela SAF para que não haja mais falhas de comunicação como as que aconteceram nessa semana. O importante agora é que o torcedor veja ação. Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer é um Santa Cruz mais estável, organizado e pronto para dar o próximo passo. O clube vive um momento de reconstrução, e cada detalhe, cada renovação e cada dívida resolvida faz parte dessa caminhada. A presença de Bruno Rodrigues, falando abertamente e colocando os assuntos às claras, já é um sinal de que o Santa tenta deixar para trás o velho costume de resolver tudo nos bastidores, sem transparência. A verdade é que o torcedor coral tem sido paciente, mas também exigente. Depois de tantas promessas e frustrações, o que se espera agora é coerência e resultado. O que o presidente falou traz um certo alívio, mas a expectativa é que o discurso se transforme em prática. Porque o Santa Cruz não pode mais viver de remendos. Enquanto as negociações continuam, o que se vê é um clube tentando se reorganizar aos poucos, corrigindo falhas, retendo bons profissionais e buscando credibilidade de novo no cenário nacional. A permanência de Arley e Pedro, somada à tentativa de resolver as dívidas de forma rápida, é um passo importante para mostrar que, dessa vez, o Santa quer fazer diferente. A torcida espera, acompanha e cobra, como sempre. Mas dessa vez, parece que há um esforço real para colocar as coisas nos trilhos. E se o Bruno Rodrigues realmente cumprir o que prometeu nessa entrevista, pode ser o início de uma nova fase dentro do Arruda.
E depois dessa primeira leva de esclarecimentos, o presidente Bruno Rodrigues ainda entrou em outro ponto que o torcedor estava curioso para entender, a questão financeira e como o clube pretende equilibrar as contas nesse período de transição para a SAF. Ele não fugiu do assunto, reconheceu que a situação é delicada, mas garantiu que o trabalho está sendo feito com responsabilidade, com o objetivo de evitar novos atrasos e manter a confiança dos credores e dos jogadores. Segundo ele, o Santa Cruz vem passando por uma reorganização profunda, e isso naturalmente causa alguns desencontros de fluxo de caixa, especialmente num momento em que o clube ainda vive entre dois modelos de gestão. Bruno explicou que o aumento da folha salarial na reta final da Série D acabou pesando no orçamento. As bonificações pelos resultados, as despesas extras com viagens e hospedagens, além de ajustes administrativos, apertaram as finanças. Ainda assim, ele frisou que a prioridade é honrar os compromissos. Disse que não adianta tentar acelerar a transformação do clube em SAF se a base financeira continuar instável. A mensagem foi clara: o Santa Cruz quer fazer as coisas do jeito certo, sem promessas vazias, mesmo que o processo leve um pouco mais de tempo do que o torcedor gostaria. O presidente também comentou sobre o impacto emocional que essas cobranças públicas causam. Ele afirmou que entende a ansiedade da torcida e até das outras instituições que cobram os valores, mas reforçou que o clube precisa de serenidade para resolver cada pendência. Segundo ele, a nova gestão vem adotando uma postura mais profissional, com controle de fluxo, auditoria interna e planejamento de médio prazo. A ideia é sair do improviso e criar uma estrutura que sustente o Santa Cruz financeiramente nos próximos anos. Outro ponto importante que Bruno abordou foi a relação entre o clube associativo e os investidores da SAF. Ele destacou que existe diálogo constante e que ambas as partes estão alinhadas no propósito de fazer o Santa voltar a ser um clube competitivo e respeitado. Não há ruptura, segundo ele, mas sim um processo de adaptação, onde cada passo é discutido e validado em conjunto. Ele reconheceu que esse modelo de governança compartilhada pode gerar lentidão em algumas decisões, mas acredita que essa é a melhor forma de evitar erros que já aconteceram no passado. Bruno também aproveitou a entrevista para elogiar o comportamento dos profissionais que seguem no departamento de futebol. Ele citou que, mesmo sem contrato formalizado, tanto Pedro Henriques quanto Arley Menezes continuaram trabalhando, negociando com atletas, acompanhando o mercado e participando ativamente da montagem do elenco para a próxima temporada. Esse comprometimento, segundo o presidente, mostra que há um grupo realmente engajado com o projeto e que acredita no potencial de recuperação do Santa Cruz. Falando sobre o planejamento esportivo, Bruno foi mais cauteloso. Disse que o foco agora é resolver as pendências internas antes de anunciar reforços ou novos projetos. Ele reconheceu que o torcedor quer novidades, mas afirmou que é mais importante colocar as bases em ordem antes de dar novos passos. De acordo com ele, o clube está conversando com o técnico Marcelo Cabo e com a comissão técnica para definir as prioridades do elenco, mas ainda não há nada fechado em relação a contratações. O discurso foi de prudência. Isso mostra que a diretoria tenta evitar os erros de anos anteriores, quando o Santa contratava em massa sem ter estrutura para bancar o elenco. Bruno também fez questão de falar sobre transparência. Ele disse que o clube vai tentar adotar uma postura mais aberta, compartilhando informações com a torcida, mesmo que isso signifique encarar críticas. O objetivo é quebrar aquele velho padrão de segredo que sempre marcou o Santa Cruz, de certa forma, afastou o torcedor das decisões internas. Ele garantiu que o torcedor vai perceber mudanças reais na comunicação do clube e que essa aproximação é uma das metas da gestão. Outra fala que chamou a atenção foi quando o presidente comentou sobre a importância de estabilidade no ambiente político. Ele admitiu que o Santa sempre foi um clube com disputas internas intensas, e que essa turbulência acabou prejudicando muito a instituição nos últimos anos. Segundo ele, o momento exige união. A transição para a SAF não pode virar palco de vaidades, mas sim um movimento coletivo para salvar o Santa Cruz. Ele afirmou que tem mantido conversas constantes com representantes de diferentes grupos políticos dentro do clube, tentando criar um consenso mínimo para que todos remem na mesma direção. Bruno Rodrigues também fez questão de destacar a importância da torcida nesse processo.
Disse que entende o cansaço do torcedor, que tem vivido altos e baixos há décadas, mas pediu paciência e confiança. O clube, segundo ele, está tentando sair de um ciclo vicioso de dívidas e improvisos e precisa do apoio da arquibancada para se manter firme nesse caminho. Ele agradeceu o envolvimento da torcida nas campanhas, nos jogos e nas redes sociais, e reconheceu que o Santa Cruz só tem chance de se reerguer porque a sua torcida nunca abandona. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Recife pode voltar a viver dias de grande expectativa no futebol local. Nos bastidores, corre um burburinho que promete agitar os torcedores. Paulo Henrique Ganso estaria de volta à capital pernambucana, e o Santa Cruz não estaria medindo esforços para concretizar a contratação. Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento, fontes próximas ao clube indicam que a negociação estaria avançada e que a torcida coral pode, em breve, ver um dos nomes mais icônicos do futebol brasileiro vestindo novamente a camisa tricolor. Ganso, conhecido por sua visão de jogo refinada e passes precisos, teve momentos de destaque no cenário nacional e internacional, passando por grandes clubes como Santos, São Paulo e Fluminense, além de experiências no exterior. A possibilidade de seu retorno ao Recife é vista como um movimento estratégico do Santa Cruz, que busca reforçar o meio-campo e também dar um novo brilho à equipe, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Os rumores sobre a chegada do meia começaram a circular depois de algumas movimentações discretas do clube nos bastidores. Fontes internas afirmam que o jogador, atualmente livre no mercado, estaria animado com a ideia de retornar à cidade que marcou sua trajetória no início da carreira. Para muitos torcedores, a presença de Ganso significaria não apenas qualidade técnica, mas também uma liderança experiente, capaz de orientar os mais jovens e reacender a paixão da torcida. Nos últimos dias, a internet foi tomada por especulações e mensagens de torcedores pedindo a contratação. Fóruns e redes sociais fervem com teorias sobre valores contratuais, duração do vínculo e até sobre como o meia poderia se encaixar na equipe atual. O clima é de expectativa e ansiedade. Cada publicação oficial do Santa Cruz é analisada minuciosamente, como se qualquer sinal pudesse confirmar a concretização do negócio. Se confirmado, o retorno de Paulo Henrique Ganso seria, sem dúvida, uma das notícias mais impactantes do futebol nordestino nos últimos anos. Mais do que um simples reforço técnico, trata-se de um nome capaz de movimentar a torcida, gerar repercussão midiática e elevar o patamar do clube em competições nacionais. Até lá, o Recife respira na expectativa e se prepara para, quem sabe, testemunhar o tão aguardado reencontro entre Ganso e a torcida coral, um capítulo que promete emoção, memória e, claro, muito futebol de qualidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times. A verdade é que o torcedor coral tem sido paciente, mas também exigente. Depois de tantas promessas e frustrações, o que se espera agora é coerência e resultado. O que o presidente falou traz um certo alívio, mas a expectativa é que o discurso se transforme em prática. Porque o Santa Cruz não pode mais viver de remendos. E enquanto as negociações continuam, o que se vê é um clube tentando se reorganizar aos poucos, corrigindo falhas, retendo bons profissionais e buscando credibilidade de novo no cenário nacional. A permanência de Arley e Pedro, somada à tentativa de resolver as dívidas de forma rápida, é um passo importante para mostrar que, dessa vez, o Santa quer fazer diferente. A torcida espera, acompanha e cobra, como sempre. Mas dessa vez, parece que há um esforço real para colocar as coisas nos trilhos. E se o Bruno Rodrigues realmente cumprir o que prometeu nessa entrevista, pode ser o início de uma nova fase dentro do Arruda. E depois dessa primeira leva de esclarecimentos, o presidente Bruno Rodrigues ainda entrou em outro ponto que o torcedor estava curioso para entender, a questão financeira e como o clube pretende equilibrar as contas nesse período de transição para a SAF. Ele não fugiu do assunto, reconheceu que a situação é delicada, mas garantiu que o trabalho está sendo feito com responsabilidade, com o objetivo de evitar novos atrasos e manter a confiança dos credores e dos jogadores.
Segundo ele, o Santa Cruz vem passando por uma reorganização profunda, e isso naturalmente causa alguns desencontros de fluxo de caixa, especialmente num momento em que o clube ainda vive entre dois modelos de gestão. Bruno explicou que o aumento da folha salarial na reta final da Série D acabou pesando no orçamento. As bonificações pelos resultados, as despesas extras com viagens e hospedagens, além de ajustes administrativos, apertaram as finanças. Ainda assim, ele frisou que a prioridade é honrar os compromissos. Disse que não adianta tentar acelerar a transformação do clube em SAF se a base financeira continuar instável. A mensagem foi clara: o Santa Cruz quer fazer as coisas do jeito certo, sem promessas vazias, mesmo que o processo leve um pouco mais de tempo do que o torcedor gostaria. O presidente também comentou sobre o impacto emocional que essas cobranças públicas causam. Ele afirmou que entende a ansiedade da torcida e até das outras instituições que cobram os valores, mas reforçou que o clube precisa de serenidade para resolver cada pendência. Segundo ele, a nova gestão vem adotando uma postura mais profissional, com controle de fluxo, auditoria interna e planejamento de médio prazo. A ideia é sair do improviso e criar uma estrutura que sustente o Santa Cruz financeiramente nos próximos anos. Outro ponto importante que Bruno abordou foi a relação entre o clube associativo e os investidores da SAF. Ele destacou que existe diálogo constante e que ambas as partes estão alinhadas no propósito de fazer o Santa voltar a ser um clube competitivo e respeitado. Não há ruptura, segundo ele, mas sim um processo de adaptação, onde cada passo é discutido e validado em conjunto. Ele reconheceu que esse modelo de governança compartilhada pode gerar lentidão em algumas decisões, mas acredita que essa é a melhor forma de evitar erros que já aconteceram no passado. Bruno também aproveitou a entrevista para elogiar o comportamento dos profissionais que seguem no departamento de futebol. Ele citou que, mesmo sem contrato formalizado, tanto Pedro Henriques quanto Arley Menezes continuaram trabalhando, negociando com atletas, acompanhando o mercado e participando ativamente da montagem do elenco para a próxima temporada. Esse comprometimento, segundo o presidente, mostra que há um grupo realmente engajado com o projeto e que acredita no potencial de recuperação do Santa Cruz. Falando sobre o planejamento esportivo, Bruno foi mais cauteloso. Disse que o foco agora é resolver as pendências internas antes de anunciar reforços ou novos projetos. Ele reconheceu que o torcedor quer novidades, mas afirmou que é mais importante colocar as bases em ordem antes de dar novos passos. De acordo com ele, o clube está conversando com o técnico Marcelo Cabo e com a comissão técnica para definir as prioridades do elenco, mas ainda não há nada fechado em relação a contratações. O discurso foi de prudência. Isso mostra que a diretoria tenta evitar os erros de anos anteriores, quando o Santa contratava em massa sem ter estrutura para bancar o elenco. Bruno também fez questão de falar sobre transparência. Ele disse que o clube vai tentar adotar uma postura mais aberta, compartilhando informações com a torcida, mesmo que isso signifique encarar críticas. O objetivo é quebrar aquele velho padrão de segredo que sempre marcou o Santa Cruz, de certa forma, afastou o torcedor das decisões internas. Ele garantiu que o torcedor vai perceber mudanças reais na comunicação do clube e que essa aproximação é uma das metas da gestão. Outra fala que chamou a atenção foi quando o presidente comentou sobre a importância de estabilidade no ambiente político. Ele admitiu que o Santa sempre foi um clube com disputas internas intensas, e que essa turbulência acabou prejudicando muito a instituição nos últimos anos. Segundo ele, o momento exige união. A transição para a SAF não pode virar palco de vaidades, mas sim um movimento coletivo para salvar o Santa Cruz. Ele afirmou que tem mantido conversas constantes com representantes de diferentes grupos políticos dentro do clube, tentando criar um consenso mínimo para que todos remem na mesma direção. Bruno Rodrigues também fez questão de destacar a importância da torcida nesse processo. Disse que entende o cansaço do torcedor, que tem vivido altos e baixos há décadas, mas pediu paciência e confiança. O clube, segundo ele, está tentando sair de um ciclo vicioso de dívidas e improvisos e precisa do apoio da arquibancada para se manter firme nesse caminho. Ele agradeceu o envolvimento da torcida nas campanhas, nos jogos e nas redes sociais, e reconheceu que o Santa Cruz só tem chance de se reerguer porque a sua torcida nunca abandona. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Recife pode voltar a viver dias de grande expectativa no futebol local. Nos bastidores, corre um burburinho que promete agitar os torcedores. Paulo Henrique Ganso estaria de volta à capital pernambucana, e o Santa Cruz não estaria medindo esforços para concretizar a contratação. Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento, fontes próximas ao clube indicam que a negociação estaria avançada e que a torcida coral pode, em breve, ver um dos nomes mais icônicos do futebol brasileiro vestindo novamente a camisa tricolor. Ganso, conhecido por sua visão de jogo refinada e passes precisos, teve momentos de destaque no cenário nacional e internacional, passando por grandes clubes como Santos, São Paulo e Fluminense, além de experiências no exterior. A possibilidade de seu retorno ao Recife é vista como um movimento estratégico do Santa Cruz, que busca reforçar o meio-campo e também dar um novo brilho à equipe, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Os rumores sobre a chegada do meia começaram a circular depois de algumas movimentações discretas do clube nos bastidores. Fontes internas afirmam que o jogador, atualmente livre no mercado, estaria animado com a ideia de retornar à cidade que marcou sua trajetória no início da carreira. Para muitos torcedores, a presença de Ganso significaria não apenas qualidade técnica, mas também uma liderança experiente, capaz de orientar os mais jovens e reacender a paixão da torcida. Nos últimos dias, a internet foi tomada por especulações e mensagens de torcedores pedindo a contratação. Fóruns e redes sociais fervem com teorias sobre valores contratuais, duração do vínculo e até sobre como o meia poderia se encaixar na equipe atual. O clima é de expectativa e ansiedade. Cada publicação oficial do Santa Cruz é analisada minuciosamente, como se qualquer sinal pudesse confirmar a concretização do negócio. Se confirmado, o retorno de Paulo Henrique Ganso seria, sem dúvida, uma das notícias mais impactantes do futebol nordestino nos últimos anos. Mais do que um simples reforço técnico, trata-se de um nome capaz de movimentar a torcida, gerar repercussão midiática e elevar o patamar do clube em competições nacionais. Até lá, o Recife respira na expectativa e se prepara para, quem sabe, testemunhar o tão aguardado reencontro entre Ganso e a torcida coral, um capítulo que promete emoção, memória e, claro, muito futebol de qualidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!